aí depois de alguns anos, né, passou-se alguns anos, eu, né, tipo, repensando várias coisas assim, eu lembrei desse caso e eu olhei e falei, não, cara. Falei, ele não se ligou que a culpa foi dele, porque a escolha foi dele. Todos nós temos escolhas de dizer sim e de dizer não, sabe? Todos nós temos que ter a capacidade de assumir as nossas responsabilidades do sim e do não. Ele tinha todo o direito de poder dizer, tipo, não, para minha irmã, falar, não, eu não vou ficar trabalhando tanto para construir isso, para construir aquilo, para não sei o quê, porque eu quero estar mais tempo com meus filhos. Porque eu sei que se eu tiver que trabalhar muito mais, se eu tiver que manter uma vida X, né, tipo no caso, né, deles ali na época, ele falou, poxa, vou ter que trabalhar que nem um condenado, ele, tipo, né, trabalhou que nem um condenado, às vezes 10, 12 horas por dia, né, fazendo a compatibilidade não só de um lugar, mas de vários lugares. Tinha o escritório dele, trabalhava no supermercado, trabalhava não sei onde, sempre trabalhando muito. E tudo isso não foi, tipo, simplesmente só pela família dele. Isso não foi, tipo, isso foi porque ele tomou a decisão de sim, de não, né? Me falaram, tipo, que eu tenho que ser assim, então eu vou ser assim. Ele não assumiu a responsabilidade. E na época eu não percebi que ele não estava assumindo a responsabilidade, de que não, tipo, por mim eu viveria aquilo. Mas por que não viveu? Porque você disse sim para ela e disse não para você. Você tirou as suas necessidades. Quando a gente tira as nossas necessidades de campo para suprir a necessidade dos outros, a gente nunca é completo. Quando ele me falou isso, na época, como eu falei, eu achava que a culpa era da minha irmã. Mas a culpa não era dela. A culpa, querendo ou não, foi dele. Ele que aceitou, ele que disse o sim para ter aquela vida, para trabalhar tudo que ele teve que trabalhar, para, né, tipo, para que tivesse uma boa casa, né, tipo, um bom carro, para que os filhos tivessem uma boa escola. Tudo isso gera muita coisa. Só que ele preferiria ter tido ficado mais tempo com os filhos. E aí, né, como eu disse, tipo, a gente tem que assumir às vezes as nossas responsabilidades por quem a gente é, por quem a gente quer se tornar, por quem a gente é. E tenha passado ou não, a gente tem que assumir essas responsabilidades, pois elas são nossas responsabilidades. Quem você é responsabilidade sua e de mais ninguém. É sua responsabilidade se você quer, se você fala se você quer para você mesmo, né? Tipo, vamos dizer no caso ali de curtir a vida. Eu quero curtir a vida e blá, blá. Vou dar outro exemplo que aconteceu comigo também. Comigo não, que aconteceu com um amigo meu. Uma vez um amigo meu virou para mim e falou assim, eu não tô citando nome só para não chegar bem direto ao ponto, mas, né, anyway, não vamos dar nome aos bois, como dizem por aí. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, poxa, ele, né, com mais de 40 anos, falou, poxa, cara, eu devia ter economizado, eu devia ter feito isso, né, cara? Pô, passei a vida inteira, né, fazendo, né, tipo, gastando dinheiro em festa, isso, aquilo, aquele outro. Pô, hoje eu tô com 40 e poucos anos e, né, tipo, não tenho um fundo de reserva, não tenho um negócio, né, cara? Pô, tipo, meio que joguei a minha vida fora. Eu virei para ele e falei, olha, cara, eu, pelo que eu vejo você, eu digo justo o contrário, meu. Você sempre falou para mim que nunca queria fazer isso, não queria, tipo, não se preocupava com esse tipo de coisa, que seu negócio era, você gostava de viver a tua vida da forma que você, né, que ele levava até aquele determinado ponto. Eu gostava, tipo, gosto de sair, de curtir, de jogar videogame, de ficar em casa, né, de trabalhar pouco, não precisar trabalhar muito e ter o dinheirinho dele para fazer as coisas. E felizmente ele tinha o dinheiro dele para fazer todas essas coisas, para curtir a vida dele, para jogar videogame, para ficar em casa, para coçar o saco quando ele queria, entendeu? Tipo, ou para fazer as coisas que ele queria fazer. Ou seja, ele também não tinha percebido que ele sim estava fazendo tudo o que ele queria fazer e fez durante muitos anos, tipo, entendeu? Muitos, muitos anos, pelo menos uns 25 anos por aí, e ele vivia exatamente do jeito que ele queria viver. Só que quando ele chegou num ponto da vida, que ele ficou imaginando que poderia ter feito algo diferente, ele meio que se arrependeu daquilo.
E como eu disse, nós somos obrigados a assumir as nossas responsabilidades por quem nós somos, pelas atitudes que nós fizemos, por quem somos e por quem queremos ser. Porque não adianta a gente criar uma ilusão de que você está fazendo algo por alguém. Eu estou fazendo isso para dar uma melhor vida para minha família. Eu estou fazendo isso porque eu quero, né, curtir a minha vida e não quero me preocupar com nada. Cara, assuma as responsabilidades. Tudo tem o seu preço de alguma forma. Entende? Tudo tem o seu preço de alguma forma. Tanto que o mais importante é você sim, se você busca o autoconhecimento, se você busca sua liberdade emocional, você tem que assumir as suas responsabilidades por você. Esse é um dos passos fundamentais, e você, a partir do momento que você dá o primeiro passo em direção a você, e não em direção a coisas, ou em direção a sei lá, o que você quer, o que você busca na sua vida, e seja o que for, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você deve buscar isso, deve procurar isso, você deve tentar cada vez ser e ter aquilo que você quer. A única coisa que você não pode fazer é negar que a decisão foi sua. Porque quando a gente começa alguma coisa, foi nossa decisão começar aquilo ali. Entende? E, por exemplo, a busca pelo autoconhecimento, a busca por uma elevação de consciência, a busca para elevar a sua autoestima, a busca para elevar a tua autoconfiança, todas essas coisas, a partir do momento que você começa a conquistá-las, você percebe cada vez mais que você não precisa realmente ser um monge budista para você atingir aquilo. Você começa a perceber que você não precisa ir para um monastério, você não precisa ir para determinada religião. Respeito todas as religiões, acho que tipo, se você tem uma religião isso te faz bem, né? Eu acredito que sim, que você, né, deva seguir isso de maneira fiel. Todas as suas religiões, todas as religiões, todas as filosofias, tudo isso que agloba a espiritualidade de certa forma, ela tem a coisa, tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim é que você tem que assumir em todas elas, seja na religião ou na filosofia. Você tem que assumir os seus pecados, você tem que assumir os seus erros, né? Você tem que assumir os seus pecados perante a Deus, você tem que assumir os seus erros perante a sua filosofia, sabe? Eu vejo às vezes muitas doutrinas assim, quebrando as próprias regras dentro do próprio lugar, para poder ser mais aceita pela sociedade. Só que eu acho que assim, cada doutrina dessa, se foi feita, né, tipo, por aquilo que você acredita, por um Deus, ou algo assim, uma filosofia, eu acredito que você deve seguir aquilo ao pé da letra. Tem determinados sacrifícios que que várias religiões elas pedem para que você, né, tipo, faça esse sacrifício por Deus, sabe? Ou por qualquer tipo de Deus, não estou falando de um específico. E tem várias filosofias que também exigem que você tipo, tenha um sacrifício para que você se doe para aquela filosofia. Por exemplo, querendo ou não, eu tenho a minha filosofia de vida. A minha filosofia de vida é baseado na frase conhece-te a ti mesmo, conhecerás o mundo. Quando eu comecei a entender, eu comecei a buscar mais sobre isso. Ou seja, comecei a buscar mais por me autoconhecer. Quando eu desenvolvi o meu método, não desenvolvi o meu método do nada. Pensei, tipo, na frase, não, desenvolvi o método. Não. Depois de muitos anos, depois de mais de 15, 16 anos, fazendo toda a minha autoanálise, todo um estudo de mim mesmo, dos meus sentimentos, sendo 100% sincero comigo, sem mentir para mim mesmo,
Eu passei a me entender, me conhecer melhor. E melhor do que isso, mais ainda do que isso, eu passei a entender as pessoas melhor. Eu passei não só a entendê-las, como eu passei a aceitá-las. Aceitar cada pessoa como ela é, sem julgar, sem julgar ninguém. Eu parei de julgar as pessoas a partir do momento que eu me entendi como ser humano.